Sejam todos muito bem-vindos a mais um Chave Mestra. E como sempre, né, uma convidada hoje muito especial. E nós vamos ter um tema muito poderoso. O mês de abril aí é considerado, né, o mês da conscientização do autismo. E a gente não poderia fechar esse mês de abril sem trazer esse tema tão importante para cá. E eu quero trazer aqui uma apresentação. A gente sabe que hoje em dia, né, o transtorno do espectro autismo, ele está sendo muito falado e cada vez mais crianças trazendo, né, essa questão. E eu acho muito interessante. Hoje nós temos uma convidada que é uma mãe atípica. E eu tenho certeza que você que tem alguma questão aí na sua família em relação a isso, você não pode perder. Fica aqui ligadinho com a gente. Se você ainda não segue a gente, por favor, nos segue. Aperta aí nesse sinalzinho aí para você receber tudo aí em primeira mão. Já compartilha com uma família que você conhece. É muito importante que a gente vai falar aqui. A gente pode ajudar outras pessoas. O transtorno de espectro autista é uma condição de neurodesenvolvimento que pode impactar aquela criança na área da comunicação, da interação social, do comportamento e o processamento sensorial. Cada criança é única. A gente não pode comparar, né, essa questão de o autista e comparar com outros. Cada um vai trazer uma característica. Por isso que se chama espectro. E hoje vamos receber uma mãe que vive isso na prática, no dia a dia. Inclusive, antes da gente entrar aqui no estúdio para gravação, ela estava ali socorrendo a escola que tinha recebido. Essa é a vida da mãe já normal, né? Então, tem esses desafios. E então vamos receber hoje a mãe do Vicente. Seja muito bem-vinda, Verônica Heller. Obrigada, é um prazer estar aqui, trazendo um pouquinho da nossa vivência, né? E podendo ajudar outras pessoas. O interessante, gente, é que a Verônica, além dela ser mãe do Vicente, ela é minha irmã, né? Então, nós estamos em casa hoje para falar de um tema que fomos presenteados alguns anos atrás e a Verônica vai trazer para a gente como que foi a chegada dessa notícia, que a gente sabe que para você que é mãe, que talvez acabou de receber esse diagnóstico do seu filho, você sabe o quanto que é desafiador. E uma mãe que já passa por essa situação há 12 anos, vai fazer 12? Vai ser muito interessante ela compartilhar a experiência dela com você. Verônica, fala um pouquinho sobre você, né, o nome do seu filho, que eu já falei. Então, eu sou mãe do Vicente. Hoje ele está com 11 anos, caminhando para 12. Está dentro do espectro autista. Hoje se encontra no grau 1 de suporte, mas quando diagnosticado ele era grau 2. Hoje é um menino super independente, faz todos os tratamentos, então estamos caminhando aí para uma autonomia, né? Isso que a gente procura. Isso aí. E como é que foi, Verônica, receber os primeiros sinais de que o Vicente era uma criança diferente daquelas outras, dos amiguinhos dele? Quando foi a sua primeira percepção? Então, o Vicente sempre foi uma criança de chorar muito, né? Somos uma família de muitas crianças, então ele tinha a questão de estar com os primos, mas muita dificuldade de brincar, muita dificuldade de socializar ali, um choro que muitas das vezes não se acalmava, e a gente sabia que alguma coisa não estava caminhando conforme o esperado, né? Mas eu levava essa questão à pediatra e por muitas vezes eu ouvi que cada criança tinha o seu tempo, que aos poucos ele ia conseguir. E não foi muito assim, né? Então, um marco para mim muito grande foi o aniversário de 1 ano dele, que nós preparamos tudo. Foi assim, o Vicente foi um filho muito esperado, muito amado, desejado. Então, tudo que a gente pôde fazer para ele, a gente sempre fez. E o aniversário de 1 ano foi Hoje a gente entende, né? Que ele teve várias crises sensoriais por causa dos estímulos, do barulho, de pessoas que ele não tinha tanta convivência. Mas um sinal marcante para mim foi quando terminou a festa. E nós sentamos para abrir os presentes. Ele tem 2 primos, né, com a idade parecida, as crianças todas empolgadas, e ele não encostava nas sacolas. E o barulho de abrir o presente
deixava ele muito irritado. Ali eu vi que realmente tinha alguma coisa que não estava dentro do esperado. E depois, quando a gente estava desmontando a festa, algumas bolas estouraram. E ele entrou num desespero. E eu tive que tirar ele daquele lugar, ir lá pra fora e acalmá-lo. E dali eu decidi que eu ia buscar alguma coisa a mais, né? Ele já frequentava a creche e as tias já tinham me pontuado algumas coisas do comportamento dele. E eu relatava para a mesma pediatra que dizia que ia melhorar, que com o tempo ia melhorar. E daquele momento eu quis mesmo buscar saber, nunca nem tinha ouvido falar a palavra autismo. Comecei a conversar com algumas mães, né, para poder saber se aquilo era alguma coisa que era do desenvolvimento dele, diferente de outras crianças, ou poderia ser alguma coisa mesmo de alguma deficiência. Uhum. Então, você, desde quando ele era bem bebê, você já percebia que tinha alguma diferença, pelo o choro excessivo, né? Por alguns comportamentos, o não olhar, né? Como é que é as primeiras características que você percebeu, assim, além do pontual do aniversário? Sim, ele tinha muita dificuldade de brincar, ele não dava muita... Hoje a gente fala, né, da função a um brinquedo. Ele não brincava com carrinho de carrinho, ele virava o carrinho, ele desmontava o carrinho, ele não dava uma função. Isso é uma das características. Ele tinha um pouco de contato visual, mas não tanto. E ele não respondia quando ele era chamado. A gente poderia chamar ele, Vicente, Vicente. Ele não ouvia. Mas se você botasse uma música que ele gostava, um desenho, ele ia na hora e atendia aquele som. Mas chamar o nome dele, ele não chamava. E andava muito na ponta dos pés. Tinha dificuldade de calçado. Até hoje, onde ele chega, ele tira o sapato. Mas ele não gostava de calçado, andava muito na ponta dos pés. Então, esses foram uma das características que me fez, quando eu comecei a pesquisar o que poderia ser a causa do autismo, né? Uhum. E o Vicente é o seu primeiro filho? Sim. E como que foi receber o diagnóstico de transtorno de autismo? Então, no primeiro momento, foi difícil, principalmente vindo do colégio, assim, né? A questão de dificuldade e tudo. Mas eu sempre fui muito de querer resolver. No primeiro momento eu fiquei triste, meu marido teve um pouco mais de dificuldade e tudo, mas eu quis buscar o que eu preciso fazer agora. Eu tenho esse diagnóstico, mas o que eu preciso fazer agora? Eu tive que esconder um pouco a minha dor, o meu luto, porque é um filho que a gente enterra, porque quando a gente gera um filho, a gente tem planos, a gente tem expectativas sobre aquele filho. E você quando... idealizou um filho, sim. E aí quando você recebe um diagnóstico, aquele você filho... percebe que não vai ser como você desejou, esperou. Sim, e aí eu fui saber, assim, o que eu posso fazer para ele desenvolver. Porque eu estudando e vendo muito, eu via que quanto mais cedo a gente entrasse com as terapias, melhor ele se desenvolveria. E nisso ele já estava com 3 anos. A gente foi, conseguimos fazer plano para poder levar em outro médico, neuro, essas coisas. Então, fechamos o diagnóstico dia 31 de agosto. Ele fez 3 anos dia 6, dia 31 fechamos o diagnóstico. E conseguimos, assim, alguns profissionais e fomos caminhando. Só que, quando ele estava mais ou menos uns 2 anos já em tratamento, já estava melhor, já estava com a fala mais... comunicando com a fala, né? Porque ele falava, mas ele não comunicava. Ele falava Vicente, mamãe e blá, 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 blá. Não entendia o que ele falava. E isso deixava ele muito nervoso também, por a gente não compreender o que ele falava. Quando ele estava uns 2 a 3 anos já caminhando bem, aí eu vivi o meu luto. Eu pensei assim, agora eu posso olhar para mim, olhar para minha dor, porque ele já está encaminhado. Então, assim, foi um período bem difícil, né? Tive que procurar tratamentos, porque era uma incapacidade. E conforme ele vai crescendo, a diversidade mesmo, os desafios vão ficando mais difíceis. Sim. Principalmente de interação. Então, isso me gerava um desconforto muito grande. Então, eu tive que olhar um pouco para mim nesse momento, para eu estar bem, porque ele é reflexo, né? Todos os filhos são reflexo dos pais, mas eu acho que os atípicos têm um sensorial ali mais ativado. Eu achei muito interessante algo que você falou, e isso pode ser algo de muitas mamães que possam estar passando por essa situação agora, esse diagnóstico. Essa questão de você, dentro da sua gestação, idealizar uma criança, ter planos, e quando essa criança vem, e aí gera essa situação e você descobre que, olha, ele é um pouco diferente. Ele tem uma neurodivergência e o que você falou, essa palavra luto, talvez pode soar um pouco
desconfortável para você que não viveu essa experiência, mas qual é a questão do luto? Você enterra o filho que você sonhou e planejou e deixa que nasça o filho que veio para você. Isso é muito interessante. Você percebe, provavelmente você convive com outras mães de crianças atípicas. O que você percebe em relação a isso hoje, depois de toda essa experiência que você tem aí de 11 anos? O que você percebe com essas mães que estão recebendo o diagnóstico? Eu vejo elas muito se culpando em algumas vezes, porque a gente ouve mesmo. Mas será que não é porque você fez isso? Será que não é porque você fez aquilo? E no momento não vai adiantar você saber o porquê. O autismo, 80% do autismo é carga genética. Então, tá dentro do nosso DNA. Tem alguns fatores externos que podem sim, mas é uma parcela muito pequena. E as mães se sentem muito culpadas e muitas das vezes também sobrecarregadas, achando que elas têm que fazer tudo, elas têm que... E quando a gente tem um pouco mais de clareza que a gente precisa de uma ajuda, de um pai, de uma avó, de uma tia, que vai ajudar, porque é uma demanda muito grande, principalmente emocional, porque aquela criança demanda uma energia e, às vezes, uma coisa que é tão simples para uma criança comum, como escovar os dentes. Para uma criança... dentro do aspecto, a questão sensorial é tão grande que tem crianças que não conseguem. E isso, para a mãe, diariamente, acaba sendo um desgaste muito grande. Então, exaustivo. Graças a Deus, eu sempre tive uma rede de apoio muito grande, né? As minhas irmãs sempre estiveram presentes, meu esposo, minha sogra, pessoas que estão perto de mim sempre estão disponíveis para fazer um pouco, né, por mim, pelo Vicente. Então, assim, essas mães... Então, assim, você, família, que tem uma mãe que está dentro dessa maternidade atípica, a gente está falando do autismo, mas tem várias outras, ela precisa de você. Ela precisa do seu olhar, ela precisa que você fique com a criança 1 hora, para ela ficar em silêncio, para ela poder ter esse momento, porque é uma demanda muito grande, a gente vive uma sobrecarga muito grande. E eu convivo muito isso nas salas de espera, muitas mães, assim, se sentindo sozinhas, sobrecarregadas, e acaba que o diagnóstico do filho vem como um fardo. Exatamente. E isso não é. Eles não vieram pra gente pra ser um peso. Eles vieram pra gente pra... Eu acho que eu falo que ele foi um estilingue, que ele me puxou pra trás pra me lançar lá na frente. Uau, que interessante. Olha que interessante. Talvez você, mãe, que está vivendo essa situação exatamente, né, com esse diagnóstico, olha que poderoso que a Verônica falou. Naquele primeiro momento que ela recebe o diagnóstico, o mundo dela acaba. E ela precisa se reinventar, receber essa criança que ela não esperava. E quando você aceita, vira uma outra história, né? Porque também não adianta ficar brigando com isso. E eu saber também que não é um peso. Não é uma sentença. Não é Deus te castigando de maneira alguma, né? Na verdade, é uma oportunidade de você ser uma mãe e se superar todos os dias, porque toda mãe já se supera todos os dias. Então, como uma criança atípica, é ainda um pouco mais desafiador. Com certeza. E aí, olhar para essa mãe, porque a gente foca na criança. E aí, olhar para essa mãe, que provavelmente está cansada, sobrecarregada, se sentindo culpada. Como é que você, e aí não o Vicente, você lidou com essa situação no seu emocional? Eu busquei ajuda. O primeiro contato que eu tive com um psicólogo foi nesse momento, né? Eu tive que buscar alguém ali neutro daquela situação para me dar uma clareza, porque mexe com o casamento, mexe com tudo, porque você está totalmente desestabilizada também. Então, eu fui e eu comecei a fazer algumas reposições também de vitaminas, coisas para eu me sentir melhor. Porque, como eu disse, eu gosto de resolver, eu não gosto de ficar com aquilo me remoendo, porque não me faz bem. Eu preciso resolver aquilo. Então, eu falei, o que eu posso fazer para mim agora? Então, eu busquei uma atividade física, eu levanto mais cedo antes de da casa acordar para conseguir fazer alguma coisa por mim. Eu busquei, depois fui para a questão da terapia, para me entender também com as minhas raízes. Com as suas questões. Com as minhas questões, para poder trazer uma clareza melhor para o Vicente. E foi totalmente libertador. Porque quando eu olhei para mim com mais amor, com mais cuidado, sem punição, sem julgamento, eu consegui ter muito mais clareza e ser muito mais leve. E trazer uma maternidade mais leve para ele. Então, assim, foi
o autoconhecimento ali, dentro do que eu conhecia, dentro das minhas limitações, foi muito importante para o desenvolvimento dele também. Porque quando eu estava nervosa, estressada, às vezes gritava, e ele só refletia isso em mim. Ia nos ambientes também, no colégio, nas terapias. E quando eu consegui trazer essa calma, esse equilíbrio, eu consegui ter um resultado muito bom para mim e, consequentemente, para ele. Que interessante. Porque, na verdade, quando a gente está em uma criança assim, a gente quer depositar tudo na criança, oferecer tudo para desenvolvimento da criança. Só que, nesse processo, a mãe acaba esquecendo dela mesma. E é muito importante a mãe também estar sendo acompanhada nesse processo, porque o emocional está abalado, ela está sobrecarregada, um casamento que ainda está em adaptação com essa criança. Todo um contexto. A mãe trabalha, porque você também trabalha fora, né? Porque muitas pessoas também acreditam, Verônica, claro que tem casos e casos. Você tem uma rede de apoio e você conseguiu manter a sua rotina de trabalho, né? E como é que foi para você trazer o Vicente para a sua rotina de trabalho? Então, o Vicente já estava, antes dele nascer, já programado que ele ia para a creche, né? E ele foi, com 6 meses ele foi para a creche, que foi muito importante na questão do diagnóstico e do desenvolvimento dele. E ele ficava na creche o dia todo. Quando ele saía, meu esposo ficava com ele, né? Quando eu trabalha com salão de beleza, então às vezes a gente trabalha até um pouco mais tarde, ele ficava. E depois, quando ele começou a estudar, veio pandemia. Então, o colégio parou e, nesse meio tempo, a minha sogra veio para me ajudar com ele nos dias que meu marido trabalhava dia sim, dia não, ficava com ele nos dias que o meu marido não estava. Mas o Vicente sempre esteve presente no salão comigo, as minhas clientes também. E foi muito bom depois, eu vendo que a gente faz as coisas, às vezes, meio que no automático, mas a gente não para e pensa. Porque muitas mães pensam o quê? Eu vou deixar meu filho em casa. Porque ele não sabe se comportar. Não, porque ele grita, porque ele se joga no chão. Quanto mais a gente deixa a criança em casa, quando a gente for expor ele nesses ambientes, ele vai se desregular porque ele não está acostumado. Então, um salão de beleza tem muito barulho, né? Eu também trabalhei muitos anos com a minha irmã, então foi muito importante ali ter a base dela, o meu cunhado, meu sobrinho, sempre estava ali por perto no momento que precisava, tirar ele dali, levar ele para algum lugar, ou levar ele na rua para comprar alguma coisa, para ele dar uma acalmada. Então, eu sempre tive esse apoio. Mas eu nunca deixei de ir aos lugares por conta dele. Eu levava ele aonde eu ia e eu sempre tive muito isso. Era desafiador, era desgastante, mas eu sabia que quanto mais eu colocasse ele nesses ambientes, melhor ele se desenvolveria. E eu trabalho com agenda, então eu falo que os meus agendamentos são em torno da agenda do Vicente, porque ele tem terapia 2 vezes na semana, às vezes é 1 hora, às vezes são 3 horas. Então eu adapto a minha agenda, porque a minha prioridade é ele. Então eu adapto a minha agenda de acordo com os horários dele. As minhas clientes são maravilhosas, sempre entendem. Quando ele precisa estar no salão também, todas tentam interagir com ele vai nos hiperfocos mostrando, e as clientes dão maior atenção. Então, é muito bom ter também, você empreender numa área e eu consigo ter essa empatia das pessoas. Por eu também levar esse conhecimento, né? Todo mundo que chega lá, eu sempre estou falando. E nisso também eu acabei atraindo algumas clientes que são mães atípicas, que em algum momento precisam levar o filho. E eu consigo lidar, e eu consigo estar naquele ambiente com a criança, e a criança fica bem. Então, para mim, é muito bom, porque muitas mães não conseguem, né? Fazer muitas coisas, porque não tem também profissionais que estão ali, eu acho que se sentindo, tendo empatia com aquela situação, né? E por eu viver aquilo, eu acabei trazendo isso para o meu ambiente de trabalho também. Que interessante. Porque o Vicente chegou, você continuou trabalhando, continuou se adaptando na rotina dele e ele na sua. Né? Isso. E agora, dentro dessa experiência, pequena experiência que você tem aí dos seus longos 11 anos com ele, o que você gostaria de ter sabido lá no começo, que poderia ter mudado, e algo que você só descobriu na sua caminhada mesmo, que você pode trazer de orientação para essa mãe que está talvez começando com esse diagnóstico? Eu descobri a psicologia ABA, que foi muito importante para o desenvolvimento dele, porque
disso que a gente está falando, habilidades sociais e estar colocando a criança dentro da sua rotina da casa, porque muitas das vezes a gente tira a criança porque ela não vai saber fazer e ela aprende dentro da terapia e a gente dando continuidade em casa. E um ponto muito importante também é a gente estar bem, a gente estar com mais tranquilidade. Se preciso, sim, tomar uma medicação, se preciso for, ter um acompanhamento de um psiquiatra, porque a gente está também dentro de um mundo muito corrido, com muitas demandas e com uma criança que às vezes não responde o que você está precisando dela naquele momento. Então a gente fica com um nível de estresse muito elevado, o cortisol fica muito alto, então a gente fica em estado de alerta. Né? Tem o Dr. Tiago, que é um pediatra que eu acompanho ele diz que as mães atípicas são como os soldados frente à batalha. A gente está o tempo todo ali esperando que alguma coisa possa acontecer, o colégio possa ligar que não está bem, ou então a mediadora não vai naquele dia e você está com o seu dia cheio e você tem que levar a criança com você. Então, essas demandas requer muito da gente. Então, a gente está com a criança dentro de um profissional que vá trazer essas questões para ele dentro da sessão de terapia e a gente também estar bem para poder lidar com essa criança, para ele entender que nós somos o Porto Seguro. Eu falo que eu criei um mantra e eu digo, eu sou adulto pensante, ele é uma criança atípica. Eu não posso achar que meu filho vai reagir da maneira que eu quero que ele reaja, porque antes dele ter qualquer deficiência, ele é uma criança. O cérebro dele está em adaptação. E a gente acha, muitas das vezes, que a criança tem que fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer e como a gente quer. Isso na maternidade como um todo. Mas na atípica isso é mais difícil ainda. Então eu queria muito deixar isso, né? Que essas mães conseguissem olhar para elas e entender que quando a gente consegue acalmar a gente, estar mais tranquila, o nosso filho vai ser um reflexo daquilo. Muito bom. Agora, você falou sobre escola, sobre as terapias. Vicente, então, sempre esteve envolvido na escola? Sim. Você acha que isso foi muito importante? Muito importante. Muito importante, porque... Mesmo que ele não acompanhava a turma... Ele sempre teve, assim... Ele teve dificuldade, né? O autismo, ele é muito... Um dos principais questões dele é a questão da dificuldade de socializar. Então, foi uma das primeiras coisas que o colégio trouxe para mim. Ele foi muito bebê, mas quando começou as rodinhas e ele não gostava de ficar, ele não interagia. Mas mesmo assim, as tias tentavam com que ele estava ali. E aí, quando a gente começou o tratamento, a primeira coisa que a gente fez foi entrar com a medicação. Porque eu estava num nível tão cansada, tão sobrecarregada, que eu cheguei pra neuro e falei, se a senhora não dá um remédio pra ele, a senhora dá pra mim, porque eu vou surtar. Eu estava num nível, porque ele não conseguia se comunicar, ele chorava, ele se batia, ele batia na gente, ele batia a cabeça dele na parede, ele estava clamando por ajuda de alguma forma. E eu falei, doutora, eu preciso que a senhora me ajude, porque ele dessa forma, eu não consigo nem com que ele entre numa sala de psicologia. E aí nós entramos com a medicação. 15 dias que ele estava com a medicação, ele teve uma melhora muito grande. Isso é um ponto bem importante. Muito grande. Porque eu percebo que muitas mães, talvez por falta de... Por ouvir muitas coisas aleatórias, sim, e por falta talvez de um pouco de conhecimento e também por uma preocupação de, poxa, mas eu vou dar medicação para uma criança. 3 anos que ele tinha. E ali, o quanto que essa medicação pode ajudar muito no desenvolvimento, né? No social, em casa. Então, como que você diria para essas mães, dentro da sua experiência, a importância de entrar com um profissional e esse profissional trazer a medicação adequada para essa criança, ainda que seja 3 anos de idade, como foi o seu caso? Ele tinha 3 anos. Tinha acabado de fazer 3 anos. E eu falei, eu precisava de alguma coisa, porque eu tentava até dar alguns fitoterápicos, ajudava um pouco, mas conforme o uso prolongado, ele vai perdendo a sua ação. Então, eu cheguei para ela e falei, doutora, eu preciso de uma medicação. E ela indicou, né, o risperidona, é uma medicação muito usada no autismo. E ele teve uma evolução muito grande. Eu lembro que eu fui buscá-lo na creche e a tia estava chorando. E eu, o que foi? Já pensou, o que ele fez, né? O que a gente pensa? Ela, mãe, foi a primeira vez que ele participou da rodinha. Que legal. Então, ele teve um ganho muito grande, porque ele estava com o cérebro dele já mais adaptado, sem tantas descargas sensoriais, então ele estava conseguindo lidar melhor. A fala dele ajudou muito no desenvolvimento da fala, ele começou a falar melhor.
Ele conseguia as estereotipias também, né? A questão do balançar da mão. Ele tinha muito de ficar coçando os ossinhos da mão, que às vezes até ficava machucadinho. E aquilo foi conseguindo ter mais tranquilidade. E aí a gente também entrou com psicólogo, terapia ocupacional, psicomotricidade, fono, várias coisas. Tudo que eu podia... Dentro, né, naquela época o plano ainda era mais acessível a essas coisas, né? Então, a gente fez o plano de saúde, conseguimos, corri muito atrás, fui muitas vezes na PAI, fui muitas vezes em vários lugares, buscando profissionais que eu saberia que seriam bons, com boas referências para poder ajudar nesse desenvolvimento. Porque o remédio vai ajudar o cérebro a dar uma acalmada, mas é o terapeuta que vai ajudar a criar novas sinapses ali. É com a terapia, com os estímulos que eles fazem durante as sessões que a criança vai aprendendo, brincando, a criança vai aprendendo. Então, a medicação foi, nossa, crucial. Que interessante. Como que, agora você falou dos profissionais, como que você indicaria encontrar profissionais preparados, que foi o que você buscou, e essa rede de apoio confiável relacionado à rede profissional? O que você daria de dica para essas famílias? Aqui na Friburgo a gente tem alguns grupos de pais de crianças autistas. Isso ajuda muito a gente, porque a gente tem uma troca muito grande de profissionais, né? A gente sabe que às vezes não é todo mundo que é bom pra mim vai ser bom pra você. Cada criança é uma criança, cada família é uma família. Mas essa troca ajudou muito. Quando eu cheguei, assim, não tinha noção, nunca tinha participado de nada com criança. Graças a Deus, nossas crianças sempre foram muito normais, assim, típicas. E quando eu precisei, foi um mundo novo de terapia. E aí eu fui pelo plano, a primeira que apareceu. Aí a gente vai, a primeira não foi, a segunda não foi. Aí eu fui indo, aí quando eu fui pra PAI, que eu consegui uma terapeuta ocupacional na PAI, lá foi muito bom. Porque na sala de espera, as próprias mães e pais falam, não, vê se você consegue essa fono. Então, assim, você estar em contato com outras famílias que vivem na mesma realidade que você, isso é muito bom, porque traz uma troca de vivência. Hoje mesmo, uma mãezinha me mandou mensagem: Verônica, você conhece tal clínica? Sim, tô na lista de espera da outra, mas eu tô vendo essa daqui. Então, essa troca traz a gente muita clareza mesmo, né? E às vezes a gente põe algumas coisas no grupo sobre... Alguém sabe alguma informação dessa clínica, desse profissional? Não é querendo... eu vou julgar se o profissional é bom ou ruim. Não, mas às vezes tem coisas que são negociáveis e coisas que não. Então, eu acho que você estar envolvido com outras famílias ajuda muito. É para buscar dentro... É um grupo presencial? Não, é um grupo de WhatsApp. Então, dentro desse contexto, buscar cada um dentro aí da sua realidade, da sua cidade, buscar esses grupos de apoio, porque um vai apoiando o outro, né? Com certeza. Eu falo que as salas de espera, principalmente quando eu fui para a PAI, né? A gente fez uns 2 anos de tratamento lá na PAI com a terapia ocupacional e foi, assim, muito bom, porque os pais de lá, eles me acolheram, sabe? A sala de espera, eu falo que era uma terapia nossa, porque tinha troca, tinha isso, deu certo pra mim, isso não deu, tenta fazer assim, né? Tenta dar pro profissional, ver se você consegue levar numa outra neuro, e isso foi muito bom, porque pessoas que vivem a nossa mesma realidade, né? E muitas das vezes a gente só quer falar pra alguém que entende. Sim. Porque não adianta. Muitas das vezes as pessoas querem nos ouvir, mas elas não sentem na pele o que a gente sente. Então, quando a gente encontra uma amizade ali dentro do que a criança vive, isso é muito bom. A gente traz um aconchego. Consegue entender, né? Agora, Verônica, em algum momento, né? Claro, é uma pergunta óbvia, mas vamos colocar assim. Em algum momento você se sentiu julgada, sozinha e incompreendida nessa caminhada? Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Porque geralmente o autista, ele não tem uma carinha de criança especial. Então, os comportamentos deles dentro da sociedade traz muitos desafios, né? E como é que você enfrentou esses desafios? Eu, assim, sempre fui muito... Eu lembro que desde quando eu tive o diagnóstico, teve uma cliente que chegou pra mim e disse: mas não é porque você... Porque eu trabalhei até um dia antes de eu ganhar ele, né? Fiquei super bem, minha gestação foi super tranquila, então trabalhei. Não foi porque você trabalhou com produto químico? Aí eu falei, não sei. Mas se foi também, o que eu posso fazer? E naquele momento, veio uma culpa em mim.
E eu falei, cara, será que eu tomei todos os cuidados que eu precisava? Usava máscara, luva, mas não sei, alguma coisa. E depois eu entendi que não tinha muito o que eu fazer. Era pra ser meu. E também, muitas vezes, na rua, supermercado, banco. Eu lembro de uma situação, eu com ele no banco. Na época não tinha tanto essa questão do crachá. Hoje em dia tem o crachá, né, de girassol, o crachá de quebra-cabeça, que dá uma identificação. As pessoas estão tendo mais acesso a essas informações. Mas na época não tinha. Eu tive que ir com ele ao banco e peguei uma senha preferencial. E ele não parava. Ele estava rodando no banco, correndo. Deveria ter uns 6 anos, mais ou menos. Já não estava mais na época de pegar preferencial. E aí eu fui pra fila, dei a senha, e aí a moça falou, mas ele não tem mais idade para ser preferencial. E eu segurando ele nas minhas pernas, porque ele queria sair correndo. Aí eu, mas ele é autista. A moça ficou toda assim, aí ela, ai, me desculpa. Eu falei, porque autista não traz estrela na testa. E aquilo pra mim, nossa, porque eu já tava esgotada com ele daquele jeito, porque a gente acha que tá passando vergonha. Hoje em dia eu já não passo mais vergonha, não. Mas antes eu achava que eu passava vergonha. E aí a moça ainda falou aquilo, eu fiz o que eu tinha que fazer no caixa, peguei e fui pra casa. E em muitos momentos eu entrava no carro e chorava. Eu precisava descarregar aquilo, porque parecia que tinha descarregado uma montanha. Mais uma vez alguém te apontando, seu filho não é o que deveria ser. Sim. E aquilo me trazia um peso muito grande. E muitas das vezes ele falava, mãe, por que você tá chorando? E aí ele começava a chorar junto comigo. Aí eu tinha que filho, não me ficou triste, mas já passou. Agora já passou. E isso foram várias vezes. Na Alberto Brown aqui, uma vez ele cismou que ele queria trazer o cabide da loja. Só que ele não conseguia falar que ele queria o cabide. Ele falava que queria um canudo. E como que eu entendi que o cabide era um canudo? Então ele vinha fazendo uma pirraça, assim, né? Se jogando no chão e as pessoas olhando. E naquele... Eles acham que é pirraça. É só pirraça. Né? É uma criança mimada. E eu tentando explicar. Eu lembro que eu tirei ele daquele ambiente, entrei na loja de um amigo, e ali eu consegui acalmar ele. Filho, me fala o que você quer. A mamãe não tá entendendo. Aí ele pegou a blusa que tava na sacola, que eu tinha comprado, e mostrou que ele queria o que tava ali segurando. Aí eu expliquei pra ele que, não é, que a blusa não via com cabide, mas que a mamãe, quando chegasse em casa, ia colocar. Então, assim, eu fui tendo que criar estratégias pra entender o que ele queria, porque eles têm muita dificuldade na comunicação. Então, por muitas vezes, você se sente... Parece que ou você está sendo invisível ou está com um holofote em cima de você, né? Com certeza. Extremos. Com certeza. Agora, o que uma mãe que começou agora precisa entender sem que ela se julgue ou sem que ela passe por todos esses desafios que você passou? Qual é a direção que você daria assim? Olha, se você perceber alguma coisa no seu filho, faça isso. O que você diria? Eu digo que sempre... Eu falo, a gente tem que... É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Minhas clientes sempre estão em contato comigo, e teve uma que falou assim... o filho também com essa faixa de 3 anos, com a fala meio atrasada, falando, vendo que você acha que ele tem algum transtorno? Você acha? Porque eu tô vendo que tá diferente. É o que eu falo. Traz isso pro profissional, pro pediatra, e mesmo que o pediatra, como no meu caso, não te dê muito ouvido, você fala, eu quero um encaminhamento para um psicólogo ou para uma fono. Eu preciso de uma avaliação, porque quanto mais cedo essa criança for estimulada... Eu vejo muito isso. Como eu tive Vicente muito nova, eu não me impus muito com o profissional. E eu não tive também de trocar de profissional, porque eu via nitidamente o atraso dele. Eu levava os relatórios da creche e a profissional não me dava ouvido. Então, assim, também, naquela época, o autismo ele só era mesmo diagnosticado a partir dos 3. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a criança com 6 meses podem ter intervenções. Porque quanto mais grave o nível do autismo, mais suporte aquela criança precisa, mais cedo ela mostra os sinais. Tem bebês que já mostram sinais. Então, quanto mais aquela criança for estimulada a partir dos 6 meses, essa criança vai conseguir ter um ganho muito grande. Que, como alguns profissionais falam, nem vai parecer ser autista, porque vai se adaptar tão bem ao ambiente que aquilo vai ficar ali como uma característica da personalidade dele, não como a principal característica. Então, eu falo muito isso. Assim, tenta trazer para esse profissional a sua queixa, que você quer, que você está em dúvida, que você precisa. E aí, o psicólogo, a fono, né, principalmente os dois, vão trazer questões para as crianças e vão conseguir te dar esse direcionamento. Porque também tem
O Vicente está passando agora por uma avaliação neuropsicológica, porque como a questão do autismo dele era muito visível, quando tivemos o diagnóstico não precisou passar. Mas hoje, por conta da pré-adolescência, algumas outras questões, estamos passando por uma avaliação neuropsicológica que ali vai marcar se ele tem alguma comorbidade, porque é muito difícil o autismo vir sozinho, geralmente ele vem com alguma comorbidade. E a gente está vendo algumas coisas no Vicente e essa avaliação ajuda muito. Mas nesse primeiro momento de será que é? Eu indicaria isso, um profissional de psicologia, de fono, geralmente acompanhado com o pediatra ali, né? Sim. Agora, interessante que além do Vicente fazer todas essas terapias, ele também pratica esporte. Sim, sim. Foi muito importante a questão do esporte para ele. Ele hoje faz jiu-jitsu, né, num espaço aqui de Friburgo que é gratuito, é um projeto social que, assim, é um local que você se sente totalmente acolhido. É um projeto social voltado para crianças atípicas. Eles atendem muitas crianças atípicas, mas é voltado para todas as crianças. Que e legal. Adultos também, vai desde criancinha até terceira idade. E foi muito engraçado porque... Peraí, para você, mãe, que é daqui de Friburgo, escuta isso, que tem uma criança aí, seja atípica ou típica. Onde que fica esse projeto? Será que você pode falar? Então, o projeto cresceu muito, já tem uns 6, 7 meses que o Vicente já está nesse projeto. A base dele é ali no Lagoinha, na antiga Filó. Como é que é o nome? Tem até uma faculdade lá agora. É um espaço cedido pela faculdade. Unicamp. Não sei. Eu não vou lembrar agora, mas qualquer coisa a gente até coloca na descrição do vídeo o nome. É Instituto Transformação. Que legal. Né? Com o Seisei Léo. Acho que a gente pode convidar eles para vir. Nossa, eles são sensacionais. Só que agora está crescendo tanto que eles não estão conseguindo fazer lá. Eles estão com vários outros polos. Estão com polos em Conselheiro, está com polo em Olaria, está com, eu não sei se é São Geraldo, estão com outros profissionais que estão, porque lá não estava dando conta de tantas crianças. Legal. Típicas e normais, atípicas e típicas. E assim, eles são sensacionais. O olhar para a criança, o olhar para a família. E foi assim, eu estava saindo na época o Vicente fazia inglês e ele tinha tido um comportamento inadequado no inglês e teve que sair mais cedo. Naquele dia eu estava sem carro. Peguei um aplicativo para ir para casa. E ele estava muito chateado, nervoso. E eu vim conversando com ele. Que ele não deveria se comportar daquela maneira, que ele sabe falar, que ele não precisava ter batido no amigo. E o rapaz que estava dirigindo, e ele estava com cordão identificado, tudinho. Aí o rapaz disse assim, mãe, desculpa me meter, mas é porque eu faço parte de um projeto. Foi Deus que escolheu aquele momento, porque eu nunca ia achar, né? Eu faço parte do projeto. Lá tem judô, jiu-jitsu, muay thai, ginástica, outras coisas. E eu acho que a arte marcial ia ajudar muito o Vicente. Ele falou também que tinha alguém na família, dentro do aspecto, e que ajudou muito, e que ele gostaria muito que a gente fosse conhecer. E aí, na segunda-feira eu fui, meu esposo também foi. E foi assim, o Vicente de primeira já gostou, já quis entrar. E os profissionais, assim... Nossa, um acolhimento. Muitas das vezes ele teve comportamentos ruins dentro do tatame. Ele foi acolhido, mas foi disciplinado como qualquer criança dentro do tatame, que eles aprendem muito a questão da disciplina, a questão de respeito. Então, isso foi muito bom. Então, assim, hoje ele faz o jiu-jitsu, ele faz natação, ele gosta de estar em movimento, ele é uma criança acelerada e, assim, trouxe muitos benefícios para ele isso. É porque, na verdade, a criança é o espelho da mãe. A mãe não é nada acelerada. Você viu aqui que a mãe, olha... E olha que ela já melhorou, hein? Não, tô medicada, tô terapeuta, olha... Agora, você falou um ponto interessante. Da mesma forma que você encontrou esse rapaz que acolheu, provavelmente também na sua caminhada, você também encontrou pessoas que tiveram um preconceito. Sim. Teve também? No início mesmo, quando eu estava buscando profissionais, eu tive um problema muito sério com uma psicóloga. É mesmo? Que, na época, eu levava o Vicente para uma fono, e essa fono me indicou uma psicóloga, e eu fui. E o Vicente sempre foi uma criança, por ele lidar com creche, ele sempre foi uma criança muito de estar com todo mundo, nunca foi de estranhar e tudo. E aí... eu levava ele pra sessão, ele fez, não sei, uns 2 meses, e ele chorava muito dentro dessa sessão.
E só com essa profissional, com as outras não. E aí eu cheguei, e muitas das vezes eu ouvi ela gritando com ele: se você continuar chorando, você não vai pra sua mãe. E eu achava aquilo absurdo. Aí eu cheguei pra ela, conversei algumas vezes, e ela falou: não, ele precisa entender. Aí eu falei: então, mas eu acho que você não sabe que você tá lidando com uma criança típica. Vamos fazer uma adaptação, eu vou entrando com ele. E ela não aceitou em nenhum momento. Eu falei: então, já que a gente não está conseguindo alinhar as nossas expectativas, então eu prefiro com que ele não faça com você. Porque eu não vou expor o meu filho já é uma coisa desgastante, várias terapias na semana. E ainda numa profissional que, em vez de acolher ele, apontava e gritava com ele. E ele, muitas das vezes, batia nela, porque ele estava sendo desafiado na cabeça dele. E aí eu tirei e fui para uma outra profissional. E foi assim, eu já cheguei meio que armada, e essa outra profissional foi totalmente ao contrário. Eu comecei entrando na sessão com o Vicente. Depois eu fui ficando mais perto da porta. Depois eu sentava do lado de fora da porta, com a porta entreaberta. Ele precisava entender que, mãe, eu posso confiar, minha mãe tá aqui. E aos poucos ele foi criando um vínculo, porque isso é muito importante. Então, assim, não é porque a pessoa trabalha com crianças especiais que ela sabe lidar com crianças especiais. Então, foi uma experiência que foi muito traumática para mim e para ele. Hoje ele já está com outro, né? Porque agora, conforme ele foi crescendo, tem profissionais que atendem crianças até uma certa idade, aí vai chegando para a pré-adolescência, ele vai ficando mais precisando de outras coisas. Hoje ele está com outro profissional que também é maravilhoso, mas que a gente passou por uns bons bocados. Interessante. Dentro todo esse momento, né, que eu acredito que lá no início, até você né, adaptar toda essa questão, foi muito desafiador. Agora, você também, Verônica, que te acompanhando durante essa caminhada, eu entendo que você também buscou muito conhecimento. Sim, nessa área. Muito. E isso fez toda a diferença. Até nessa questão dos profissionais, sim, de você entender. Como é que é essa questão de buscar conhecimento dentro desse contexto, para que ajude ainda mais, para que você não seja talvez lesado pelo, sim, profissional, de você entender o que é aquela criança. Como é que foi isso? Então, quando eu comecei a estudar, que eu entendi que era mesmo autismo, mesmo antes de ter o diagnóstico, eu fui para conteúdos gratuitos do YouTube. E eu fui procurar, né, a Maíra Gaiato, que é uma neuropsicóloga que, nossa, tem muito conteúdo gratuito, tem cursos dela pago também. Então fala de novo o nome. Maíra Gaiato. Ela é do Sul. No YouTube. No YouTube. Ela é do Sul, né? E ela me ajudou muito porque ela botava lá que a questão da rotina, como que isso ajudava. E, assim, esmiuçava mesmo a questão dos comportamentos opositores que ele tinha, como lidar. E ela foi aonde eu estava consumindo alguma coisa. Se eu estava lavando louça, eu estava ouvindo alguma coisa, vendo alguma coisa. Eu procurei livros, eu procurei curso, tudo que eu podia para entender, né, sobre neuroplasticidade, como que eu faria, como que eu ia ativar para ele poder aprender melhor, na época que ele estava aprendendo a ler e escrever. Ele nunca teve dificuldade, né? Ele consegue ler, escrever, tudo normal, mas ele tinha um pouco de dificuldade de compreensão. E aí tinha vídeos dela que falava isso via lives, e também de outros profissionais. Hoje tem o Dr. Tiago Castro também, tem no Instagram, tem no YouTube. Ele dá cursos gratuitos no YouTube. Que legal. Ele é uma pessoa, assim, iluminada mesmo, ele tem um filho atípico, na verdade 2. O mais velho teve autismo, descobriu um pouquinho mais velhinho, assim, e o mais novo ele começou a tratar com 6 meses. E hoje os 2 estão no grau 1 de suporte, tudo normal, por causa da intervenção. E, assim, eles ensinam muito como a gente lidar com nossos filhos na prática, no dia a dia. Como você criar uma rotina, estabelecer regras, limites, quadros visuais, comandos breves, sem muita coisa. Isso me absorvi tanto conhecimento que, às vezes, eu chegava numa devolutiva com um profissional e eu começava a falar meio que na linguagem deles. E eles falavam assim: como que você sabe isso? Aí eu falo: porque quem mais tem que saber das coisas do meu filho sou eu. Você fica com ele 40 minutos, 30 minutos, 1 hora. Eu não, eu tô com ele o dia todo. Então, eu preciso saber, porque o conhecimento liberta tudo. E quando eu comecei a ver o quanto ele já tinha evoluído, quanto a gente já tinha crescido, né? Eu com o meu conhecimento e ele também entendendo, foi muito bom. Interessante é que muitas
famílias recebem esse diagnóstico e se vitimizam pelo fato de que se desesperam. E agora o que eu vou fazer? Uma criança especial. E entram, talvez, num desafio de que vai ser algo, né, maior do que já é. Então, essa questão de você buscar conhecimento, buscar também se cuidar, para estar preparada para viver os desafios ali diários com aquela criança, isso é extremamente importante, né? Sim, eu vejo assim, eu convivo com muitas pessoas e as pessoas falam assim, você é uma mãe atípica diferente, porque você lida com o Vicente, porque hoje ele está dentro de um grau de compreensão que eu lido com ele como qualquer garoto de 11 anos. Ele vai precisar de limite, de regras. Agora a gente está conseguindo uma autonomia dele, que está sendo acompanhado pelos profissionais, pela neuro dele também. A gente consegue estar... hoje a gente está num grupo muito junto, os terapeutas têm contato com a neuro tem contato com os terapeutas, e a gente está sempre junto para cada vez mais ele viva sem mim. Porque quando a gente tem um diagnóstico de um filho atípico, você fala, meu Deus, essa criança vai depender de mim o resto da vida, não posso morrer. Exato. Não posso morrer. E por muitas vezes eu estava assim num grau de depressão. Quando ele já estava caminhado, eu falava, meu Deus, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Mas se o Senhor me leva nós dois. Porque como que eu vou deixar essa criança para alguém cuidar? Eu pensava, né? E hoje eu já penso assim, Jesus, se o Senhor me chamar, meu filho está muito mais encaminhado, porque eu fiz tudo o que era da minha responsabilidade. Porque muitas das vezes as pessoas terceirizam, que acham que só o profissional tem que fazer. E dentro de casa a gente precisa trazer para essa criança coisas que ela vai fazer no dia a dia, coisas básicas, esticar uma cama, tomar um banho sozinho, porque eu muitas das vezes falava, mas será que ele vai conseguir? Mas eu só vou saber se ele conseguir se eu delegar para ele fazer. Então, assim, isso trouxe muita clareza para mim, e eu estudando, vendo, né? Aí comecei a estudar mais também sobre essa questão de pré-adolescência, adolescência, e trazendo essa autonomia para ele cada vez mais. E ele adora, né? Ele fala que ele já é um rapaz, que mãe, eu não tenho mais idade para isso. Então, assim, a gente vê que a maturidade cerebral dele está acompanhando. Isso é muito bom. Com certeza, Verônica. Como você está vendo, o povo já levantou várias plaquinhas ali dizendo que o nosso tempo está acabando. Passa muito rápido, muito né? Rápido. Não dá conta. Eu acho que alguma implicância que deve ter com a gente, né, Ítalo? Agora eu quero dizer, assim, para a gente poder encerrar esse episódio, que conselho, ou então, que palavra que você diria para essa mãe, para essa família, para essa criança, diante de tudo que você falou aqui, porque com certeza você deu uma aula aqui em relação a como que essa criança não precisa ser um peso, mas sim você se preparar para gerar um adulto normal, né? Você disse também, achei interessante, que ele foi diagnosticado no grau 2. Sim. E diante de tanta evolução das terapias, hoje ele já está no grau 1. E a gente pode ter uma remissão ainda maior ou não? Sim, o grau 1 de suporte é o mais leve, menos suporte a criança tem. Na fase adulta, pode ser que ele nunca vai deixar de ser autista, porque é uma forma do cérebro dele funcionar. Mas ele não vai precisar verbalizar isso para as pessoas, se ele não quiser. Porque o nosso cérebro ele está em constante evolução. Então, quanto mais a gente expõe ele a coisas para amadurecimento do cérebro, ele vai tendo habilidades que não são características do autismo. Então, pode dizer que ele não vai sair do aspecto, mas ele vai ter tão poucas características que vai ser como uma pessoa normal, que tem algumas características, porque tem uma coisa que chama fenótipo ampliado do autismo. São características autistas que algumas pessoas têm, só que elas não fecham um diagnóstico. Então, ele pode estar dentro desse fenótipo. Cara, de tanta evolução, claro que a ciência, claro que a medicação os profissionais, todo esse contexto. Então, o melhor caminho não é se esconder, não é fugir, mas se enfrentar, buscar profissionais adequados, qualificados, para você trazer uma criança, um adulto daqui a pouco, talvez com pouquíssimos sintomas. Sim. Que legal, Verônica. Sim. Muito interessante. Agora, no dia 2 de abril, né, que é o dia de conscientização do autismo, eu fiz um vídeo falando para as famílias atípicas. Para a família que nesse momento teve um diagnóstico, que não sabe para onde ir, que acha que é o fim. E não é um ponto final, é uma vírgula.
dali você vai construir uma nova história, você vai construir, mas a gente tem que ter consciência e ter responsabilidade. Né? A gente sabe que muitas famílias, a minha realidade não é de muitas também. A questão da rede de apoio, a questão do meu marido ter ficado, porque a gente sabe que muitos pais acabam abandonando a família. Mas quando você entende isso, eu acho que isso é o meu chamado de vida. Porque aonde eu vou, eu tenho que falar um pouco do autismo. Aonde eu vejo uma criança, eu consigo trazer essa empatia e trazer para mim isso. Então, assim, não se vitimize, não acha que é o fim, acha que não para que Deus me deu isso. O que eu preciso fazer com isso que Deus me deu? Então, vamos aí trazer essa responsabilidade pra gente, estudar, trazer conhecimento para você, para essa criança, para que amanhã você tenha aquele sentimento de dever cumprido. Quando eu vejo o Vicente hoje andando sozinho, tendo autonomia de ir no lugar, de dar um dinheiro, de pegar um troco, eu falo, nossa... Foi difícil, mas a gente está conseguindo. Porque a gente expôs ele a situações que ele precisava disso. Então, você trazer essa criança para a sua vida totalmente e entender que você vai direcionar ela. Sim, muito bom, Verônica. Eu acredito que vai ser um sucesso esse episódio. Você que acompanhou a gente até aqui, eu acredito que você amou. E se você não tem, porventura, uma criança atípica, encaminhe esse vídeo, essa entrevista para uma família. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está vivenciando essa situação e pode trazer muita orientação para essa família com a experiência dessa mãe atípica que está vivendo dentro desse processo com tanta evolução. Eu conheço, eu acompanho, eu tenho pacientes mães atípicas e eu vou encaminhar, porque eu tenho certeza que vai contribuir muito a sua experiência na vida dessas mulheres, dessas famílias, dessas crianças, eu tenho certeza. E eu quero te agradecer por você ter se colocado aí, né, de se expor, de trazer a sua história e eu acho muito necessário. Nós temos que falar muito sobre isso, porque quanto mais informação, mais conhecimento, mais liberdade a gente vive, né? Com certeza. Muito obrigada, Verônica. Obrigada a você. Muito obrigada. De verdade. Como eu disse no início, né? A Verônica é minha irmã. Não parece, né? Porque uma loira e uma morena do mesmo pai, da mesma mãe. Mas somos da mesma família. O Vicente é um sobrinho amado. É como se fosse filho. E eu fico muito feliz de ver também a evolução, por mais que eu estou aqui no lugar de irmã, mas também estou no lugar de entrevistadora, e conhecer também todas essas características que ela trouxe para mim também foi muito, muito importante, muito gratificante de poder relembrar de toda essa evolução. Sim. Então, gratidão, e eu espero que você volte para a gente continuar nesse tema aí. Tem muito assunto. Se você gostou, coloque aqui seu comentário aqui embaixo, comente. Se ficou com alguma dúvida, também comente. Vamos deixar a Verônica marcada aqui para que você também possa ir tirar dúvidas com ela. Com certeza. Tá bom? Com certeza. E agora vamos falar, Ítalo, dos nossos colaboradores, meu querido. Pode começar por esse? É o primeiro. Podemos? Hoje a gente... Vamos falar do nosso colaborador da Agência Futura. Gente, a Agência Futura é uma empresa onde ela vai olhar para a sua empresa e ela vai te levar para o digital. Ela vai construir a sua página de vendas, ela vai construir os seus criativos, ela vai construir a sua identidade visual. Então, é uma empresa especializada em te conduzir com uma estrutura profissional para a sua loja, para o seu estúdio, ou então para o seu produto digital. Ela é especializada naquilo que você entrega. E ela vai te oferecer um excelente serviço, tenho certeza disso. Elas têm nos acompanhado aqui e estamos muito satisfeitos com o trabalho que eles têm feito com a gente aqui. Então procure, adicione eles aí, tem aqui o telefone deles. É uma agência que vocês vão ter total apoio aí para o seu desenvolvimento no seu trabalho. E aí vamos falar agora da nossa casinha aqui, né? Do nosso Estúdio Realize. Que se você tem aí, olha, o seu curso dentro da sua gaveta que você está aí sonhando e querendo executar ele, traz aqui para o Estúdio Realize, que eles têm todos os equipamentos aqui para te ajudar a realizar o seu sonho. Se você quer gravar o seu podcast, Vivi, mas como que eu vou? Vai gravar o seu podcast. Se não tem uma amiga, hoje eu estou sem minha amiga aqui, a Luana, porque está numa missão aí de mãe, mas vem aqui,
reserve o seu horário, vem fazer o seu estúdio, o seu podcast aqui, a sua entrevista, ou então gravar o seu curso. Eles têm muitos produtos aqui para te acompanhar e para te servir. Procure o Estúdio Realize, fica aqui no Cadima Shopping. FP Postcard também é uma empresa especializada em cartão digital. Você tem aí o seu catálogo da sua empresa. Então, você trabalha com lingerie, com semi-joia, com salão de beleza. O que você trabalhar, você precisa preparar um catálogo para apresentar melhor o seu trabalho, o seu serviço para o seu cliente. E ali, o FP Postcard vai te ajudar a você construir de forma profissional, de forma muito mais viável para o seu cliente, para encontrar os seus produtos, o seu serviço. Você precisa entrar em contato com essa empresa. Eles também fazem convite online, convite de aniversário. Esses convites super chique aí, que você recebe, já tem ali o endereço, já tem o presente que você pode dar para aquele aniversariante. Eles trabalham com diversas formas de cartão digital. Hoje tudo é online. Já não se faz mais aquele cartãozinho que a gente usava antigamente, mas o digital chegou com tudo. A FP Postcard vai te ajudar com certeza. E também temos a nossa empresa aqui, a Capri Empreendimento Imobiliário, onde com certeza tem um sonho aí te esperando aí de realizar o seu sonho de ter a sua casa, ou então de você alugar uma loja comercial, uma casa mesmo, né? Então eles têm aí tudo para te ajudar a realizar o seu sonho de construir a sua casa, de você vivenciar esse sonho. A Capri, ela fica ali em Olaria. Entra em contato, também tem aqui o contato deles, o telefone deles. Com certeza eles vão te ajudar a encontrar e realizar o seu sonho. Muito obrigado para você que chegou até aqui com a gente. Mais um episódio. Como eu disse, a minha parceira Luana não está aqui hoje, está numa missão. A filhota dela, que mora fora do país, está aqui passando uns dias de férias e, claro, ela foi ficar com a filhota, tá? E eu quero que você, que ainda não segue a gente, segue a gente, acompanha a gente. A gente está tendo aqui vários episódios. Já passaram muitas pessoas boas por aqui. Já passou gente de qualidade, assim, olha, extraordinária. Eu tenho certeza que pode acrescentar muito na sua vida as entrevistas que já tinham, aí já tem aqui, e aquelas que ainda vão vir. Olha que entrevista maravilhosa que a gente teve com a Verônica hoje, que tenho certeza que vai alcançar e contribuir com muitas mulheres e muitas famílias que vivem essa situação hoje. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Um grande beijo, até a próxima.